Boa tarde, alunos. Esta semana vamos iniciar então com o estudo das axonometrias oblíquas ou clinogonais. Dentro destas axonometrias oblíquas temos dois géneros, a perspectiva cavaleira, que é esta que temos aqui representada, e a perspectiva militar. Qual é a diferença entre a cavaleira e militar? Tanto em qualquer uma destas axonometrias oblíquas, temos sempre um plano coordenado, que é o plano axonométrico, neste caso, não é? Por exemplo, este, o XZ, que está sempre de frente para nós, ou seja, numa posição em que nós vamos ver em verdadeira grandeza. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar a perspectiva cavaleira pode ser assim, em que o X, o Z e o Y é assim, ou seja, e o X e o Z, qualquer figura que esteja aqui representada está em verdadeira grandeza, não nos obriga a ir ao seu rebatimento, podemos desenhá-la diretamente aqui, mesmo que ela esteja paralela a este plano, por exemplo, com X neste caso, de afastamento, não é? Que é um plano frontal com X de afastamento. Na mesma nós podemos construí-la na verdadeira grandeza sem ir ao rebatimento. A perspectiva cavaleira pode ter este desenho, como pode ser assim. Ou seja, a verdadeira grandeza já está no eixo, neste caso no plano axonométrico YZ, e o X é que vai ter o coeficiente de redução. Estão a ver, aqui o coeficiente de redução será no X, neste seria no Y. Ou seja, tanto esta hipótese como esta são perspectivas cavaleiras, ou seja, ou fica o plano em verdadeira grandeza o XZ, ou então o YZ. Pronto. Isto é a perspectiva cavaleira. Na militar ou planométrica, temos só uma hipótese, que é esta. Ou seja, o Z está aqui, o X está aqui, o Y está aqui, mas isto faz 90 graus. Por isso, qualquer figura que nós vejamos aqui está em verdadeira grandeza. Ou seja, nós até podemos ter um plano horizontal paralelo ao XY com X de cota, não interessa. Nós podemos construir logo sem ir ao rebatimento. Estão a ver? Não é como na axonometria ortogonal que, embora o desenho parecesse qualquer coisa assim, nunca era 90 graus, nós sabemos, nós nunca podemos representar sem ir ao rebatimento. Pronto, aqui, já agora, isto então é um plano, isto aqui é o plano frontal, vamos ver, a verdadeira grandeza está no plano frontal. Aqui a verdadeira grandeza está no plano de perfil, isto é como se fosse o plano de perfil YZ, ou seja, se nós tivermos um plano paralelo, isto é um plano de perfil com X de abscissa, não é? E aqui na perspectiva militar ou planométrica, a verdadeira grandeza está no XY, que é um plano horizontal, ok? Pronto. Estas são as opções. Claro, como vocês agora vão ver, nestas axonometrias nós trabalhamos sempre com, normalmente só dá um ângulo, normalmente o ângulo que faz o coeficiente de redução, não é? Por exemplo, no XY nós podemos logo fazer o XY perpendicular e depois só temos que saber melhor. Nós fazemos logo o Z sempre perpendicular à folha e depois só temos que saber o ângulo que o Z faz com o X para depois fazer o Y perpendicular. Isto na perspectiva militar. Por exemplo, temos o XZ que faz 90 graus, não é? Isto faz sempre 90 graus, aqui também. Depois só temos que saber o ângulo, por exemplo, que o Z faz com o Y, por exemplo. Ok? E vamos ter a direção das retas tangentes. A direção das retas tangentes o ângulo é sempre feito sobre o eixo que tem o coeficiente de redução. Ou seja, neste caso será sobre o Y, neste será sobre o X e neste será sobre o Z. Ok? Pronto. Depois, agora passando para o nosso exercício, que é o exercício 2, isto já é entrar nas figuras planas, e vamos fazer o exercício 2, que é a perspectiva cavaleira. Vocês estão a ver que neste caso o exercício, que é um hexágono situado num plano horizontal, o x, y, ou seja, estão a dizer que o hexágono está aqui assente, ou seja, está mesmo assente, não tem uma determinada cota, não é um plano horizontal com x cota, ele está mesmo aqui assente, contido neste plano.
e diz que o eixo axonométrico Z faz um ângulo 135 com o eixo Y. Ou seja, como é que fazemos? Nós sabemos logo que o XZ faz 90 graus, depois só temos que fazer os 135 agora do Z para o Y. Este aqui depois dá o que sobra, não é? Pronto. Agora é assim, sempre se o nosso hexágono tivesse contido no XZ, nós não tínhamos de fazer rebatimento nenhum. É o caso mais fácil, que é o exercício 1, por exemplo, desta ficha, das figuras planas. Ou seja, sempre que ele está assente logo no plano que está em verdadeira grandeza, é o mais fácil de todos. Eu vou fazer um caso em que não é, que é para vocês também verem como é que é. Normalmente nos exames, eles por norma fazem no que é verdadeira grandeza. Mas pode não acontecer, não é? Nós temos que treinar todos os métodos. Pronto. Então, neste caso, como está assente no XY, como é que é? Temos duas opções. Quando é assim, por exemplo, neste caso, que é o X, o Z e o Y, nós pomos o primeiro YR aqui, perpendicular aqui ao Y, e o segundo YR vai estar perpendicular ao X, de modo que o X vai ser a nossa charneira. E então vamos fazer o rebatimento aqui neste plano. Pronto. Teríamos outra hipótese, que é esta, que é quando eu tenho, por exemplo, a mesma situação, X, Z e Y, e meto o meu Y agora já perpendicular para este lado, e tenho o meu YR, e depois perpendicular ao Z. O segundo. Isto é quase como se fosse o linha, isto é o final. Pronto. Ou seja, de forma que neste caso a charneira já é em Z. Ou seja, o que acontece? Eu para aqui, o rebatimento está aqui e neste está aqui. Ou seja, isto é uma situação em que eu tenho que rebater uma base que está no XY. Isto é uma situação em que eu tenho que rebater uma base que está no YZ. Estão a ver? São situações distintas. Por isso, depende do exercício. Se estivermos no XZ, é o mais fácil de todos. Não temos que fazer rebatimento. Se estiver no YZ, fazemos para aquele lado. Se estivermos no XY, fazemos para este. Pronto. Claro que isto também depois difere se caso fosse ao contrário. Imaginem se o nosso YZ já fosse assim o nosso eixo. Ou seja, o verdadeiro já estivesse ali. Então aí é fazer a mesma coisa que fizemos aqui, por exemplo, a rebater para baixo. Fazemos primeiro o XR perpendicular ao X e o segundo aqui perpendicular ao Y. Então rebatemos para este lado. Agora, a outra opção é pomos agora, neste caso, o perpendicular para baixo, o XR, e agora fazemos a perpendicular ao Z, o final. E então aí vamos rebater para onde? Para aqui, não é? Então já estamos a rebater para o lado contrário, ou seja, aqui estamos a rebater o XY, aqui estamos a rebater o XZ. Estão a ver? Isso quando a verdadeira grandeza está no YZ. Por isso, isto vai diferir. Temos estas opções todas consoante o exercício. Claro que todas são diferentes, mas o método é sempre igual, não é? Só temos que adaptar. Pronto. No caso do perspectiva militar, já agora, com uma perspectiva militar aqui, nós temos sempre duas opções só. Não há quatro como esta, não é? Ou seja, ou fazemos o nosso Z, por exemplo, se nós queremos agora rodar por o XZ, não é? Se nós quisermos rodar o XZ, aí como é que fazemos? Fazemos a perpendicular primeira perpendicular, quero dizer aqui, o YR, desculpa, não é YR. Nós estamos a rebater, agora nós queremos fazer o coeficiente de redução no Z. O ZR, não é? E o segundo vai estar onde? Vai estar aqui. O ZR. Ou melhor,
aliás, fiz errado, quer dizer, está certo, mas disse o G de forma errada. O primeiro é este, ou seja, para o lado. Vocês têm sempre a opção de fazer este para este lado ou para o outro. Pronto, neste caso, vou fazer para este. O último será perpendicular ao Y. Estão a ver? Ao Y. O ZR. Por isso, eu vou rebater para onde? Neste caso, para aqui. Então, aqui estou a rebater o YZ. Não é? Neste caso. Outra opção é quando eu tenho que rebater o XZ. Então, como é que é? Exatamente o contrário. Pronto. Ou seja, o primeiro é para este lado, o ZR', se formos a ver. Isto é o Z, isto é o X, isto é o Y. O segundo vai estar onde? Vai estar perpendicular. Agora, a charneira é no X. Há bocado era no Y, estão a ver? Então, o ZR fica aqui e eu rebato para este lado. Agora já estou a rebater o XZ. Pronto. Estão a ver que isto vai diferindo consoante cada método. Depois vamos vendo. Eu, para já, só vou fazer um exercício de perspectiva cavaleira, com rebatimento também, mas neste caso vamos rebater então para baixo, está bem? Pronto. Então, a primeira coisa que ele diz é o ângulo, depois diz que as retas projetantes fazem ângulo 65 com o plano axonométrico, ou seja, neste caso, como o coeficiente de redução será no Y, fazemos os 65 graus aqui, está bem? Então, o ponto A tem 3, 3, 0. Então, 3 da abscissa é na verdadeira grandeza, não temos de fazer nada. O 0 também é aqui, não há cota, não é? Já sabemos que vai estar assente no chão. E agora tem 3. Então vamos lá, vamos encontrar primeiro os 3 de afastamento. Por isso temos que ir ver ao rebatimento. Temos que ir temos que rebater este eixo. Então pomos aqui o primeiro YR. Vocês podem pôr YR' ou podem só chamar YR, tanto faz. Pronto. Medimos os 3, não é? Que é os 3 do afastamento, do ponto A. Pronto. E agora diz que as retas projetantes fazem ângulos 65 com o plano axonométrico. Então, vocês já sabem que o ângulo vai ser com este eixo, que é o Y. Então, vamos fazer 65. Estão a ver? Pronto. Desta forma, eu consigo aqui garantir os 65. Isto com os 3 de afastamento. Estão a ver? Pronto. E o que é que diz mais? Pronto. Para já, vocês, a primeira coisa a fazer era, por exemplo, se vocês tivessem este plano aqui, era fácil encontrar a perspectiva do A. Como é que era? Vocês só tinham que fazer agora uma paralela. A partir deste ponto ao X, estão a ver? E agora, a partir deste ponto, uma paralela ao Y. Quando as duas se encontrassem, tínhamos o ponto A em perspectiva. Pronto. Estão a ver? Claro que vocês podiam pôr aqui, isto era o A2, isto era como se fosse o nosso A3, e isto era, na verdade, o nosso A1, mas não há necessidade, estamos a pôr isto tudo. Basta pôr o A, está bem? Pronto. Mas eu não posso aqui desenhar o meu hexágono em verdadeira grandeza, porque ele está numa perspectiva. Então vou ter que fazer o rebatimento. Então, nestes casos, temos que fazer outro processo. Então, vamos ter que rebater para além de uma vez, vamos ter que rebater a segunda para encontrar o quê? A direção das retas tangentes, a direção da afinidade. Não é? A tal direção da afinidade que eu vos ensinei, que é o D. Então, isto é o novo YR. Aquele era o linha, este é o sem linha, por exemplo. E agora estão a ver que faz perpendicular ao X. O X passou a ser a minha charneira. Pronto. E agora, com o centro do compasso no 0, é sempre, vamos puxar estes 3 de afastamento, vão ver? Do primeiro até ao nosso YR. Também até este traço. Estava ali e agora também está aqui. E agora o que é que eu faço? Eu uno aquele ponto dos 3 reduzidos ao de verdadeira grandeza, dos 3. E isto que eu tenho aqui, que eu vou pôr até mais escuro, é a nossa direção de afinidade, ok? É o nosso D, pronto. E então, e agora para encontrar o AR, como é que eu faço?
Eu sei que o AR está perpendicular à charneira, certo? Alinhado com este ponto da abscissa. E sei também que eu tenho que ir buscar a direção da afinidade a passar, por exemplo, por A. Estão a ver? Claro que eu podia chegar aqui e fazer só logo isto. Estão a ver? Pronto. Por exemplo, chegava aqui e basicamente puxava este e encontrava aqui o ponto, o AR. Mas era só para também vos mostrar que se fosse o sentido inverso, vocês têm que depois fazer uma paralela ao D e ali paralela ao Y. Pronto. Então, a partir deste momento, eu já posso construir o meu hexágono. O que é que ele diz mais no enunciado? Diz que AB mede 5 e B pertence ao eixo X. Então, vou medir aqui os meus 5, que ele pede, no rebatimento, porque agora posso construir, e vou ver quando é que interseta o X. Pronto, está aqui. Este é o meu ponto BR. Estão a ver? Pronto. Ok? Pronto, isto aqui é um hexágono. Espero que me caiba na folha, vamos lá ver. Então vamos fazer um triângulo equilátero. Se cá não vai caber, vamos ver. Pronto, cabe. Então fiz um triângulo equilátero para encontrar o centro da minha circunferência, não é? E agora vou representar o meu hexágono. Posso fazer, por exemplo, prolongar as diagonais. Já sabem, não é? Esta é uma hipótese. Podiam ir buscar esta medida e andar aqui à volta também. Agora nós sabemos que isto tem que ser paralelo a este. Deixa-me ver se está. Deixem-me prolongar isto mais clarinho para ver, porque senão custa isto boa. Claro que depois, no exercício, quanto menos linhas tiver, melhor. Eu é que estou aqui para garantir que isto vai ficar mais ou menos bem. Pronto, então. Aqui temos os outros dois pontos, não é? E agora, unindo este, também devia dar paralelo. Vamos ver. Ok? Então, temos aqui o nosso hexágono. Construímos o hexágono. Não precisa ser com uma linha mais forte. Isto é uma linha auxiliar, por isso é um processo auxiliar. Pode ser uma linha assim, levezinha. Precisamos carregar nisto. Pronto. E agora o que vamos fazer? Agora vamos dar o nome aos pontos: CR, DR, ER e FR. Pronto. Agora vamos ter que fazer o contra-rebatimento, não é? Pronto. Ou seja, vamos ter que contra-rebater isto tudo. Como é que se faz? Pronto, o B já sabemos que está coincidente com o B em perspectiva, não é? Porque ele é um ponto do eixo X. Não há contra-rebatimento possível por aqui. Então vamos fazer, por exemplo, neste aqui que está longe para vos mostrar. Vocês primeiro fazem perpendicular à charneira, não é? Depois vão fazer paralela ao D, a partir de quê? Deixem pôr isto assim, senão não vou. A partir do ER, faço uma paralela ao D. Estão a ver? Esta é paralela a esta. E agora, daqui, faço uma paralela ao Y. Então a pessoa basicamente tem que andar aqui a rodar a folha, não é? E fazer bem as paralelas para garantir que isto fique tudo mais ou menos. A ver, quando estas duas, isto não está assim muito rigoroso, quando estas duas se intersetam, temos o nosso ponto E em perspectiva, ok? Pronto, já temos agora vamos ter que fazer isso com todos, ou seja, vamos lá. Dá mais trabalho. Claro que se tivessem verdadeira grandeza, nós já punhamos logo ao fazer. O nosso rebatimento já era o ponto em perspectiva, percebem? Porque é que é muito mais fácil quando ele está num plano. Por isso é que às vezes nos exames, como são sólidos compostos, já são exercícios que obrigam muito trabalho e eles já nem sequer
metem num plano que não é em verdadeiro, mas eu estou a falar dos últimos que saíram, pode não sair, não é? A pessoa tem que saber fazer todos os métodos. Senão depois, se não sai, a pessoa tem que saber como resolver. Então vamos lá. Fiz perpendicular em todos os pontos à chaleira, estão a ver? No FR, no DR, no CR, que eram os que faltavam. E agora, de todos os rebatimentos, vou ter que passar sempre uma paralela ao D. Fiz neste. Agora vou fazer ali no... Como é que ele se chama? No D. E depois no C. Pronto. E agora vamos fazer agora paralela em todos ao Y. Podem também pôr pela perpendicular, que às vezes até é mais fácil. Pronto, deixa-me ir àquilo. Claro que às vezes o meu aristo, como deixa de ter medidas, depois não dá para fazer nada. Pronto, neste já está. Neste também já está. E falta no F. Ok. Vamos lá. Quando este interseta com este, temos o ponto C, aqui. Quando este e este interseta com este, temos o ponto D, em perspectiva, C, D. E agora falta-nos o F. Onde é que está? Está aqui. Em perspectiva. Pronto. Agora, se nós unirmos, já temos o nosso hexágono em perspectiva. Vamos lá. Agora sim podemos unir a mais escuro. Para ver como é que fica. Estão a ver que vai ter que acontecer aquela coisa de paralelismo. Ou seja, este é paralelo a esta em princípio é paralelo àquela. Claro que se não houver rigor nós não vamos conseguir ver isso. E agora esta é paralela a esta. Embora esteja em perspectiva, a proporção entre as partes mantém-se. Estão a ver? Pronto, estaria aqui o exercício realizado. Claro que este exercício, se fosse com uma determinada cota e não com cota zero, o que é que eu aconselho? Era vocês determinarem, por exemplo, imagina, isto estava tudo a 4 de cota. Era vocês porem logo os 4 de cota, fazerem logo o plano. Eu vou fazer isto em levezinho porque isto não é o exercício, está bem? Imagina 4 de cota e punha logo um plano, que é um plano horizontal com 4 de cota. Então, aquele era paralelo ao X e este era paralelo ao nosso Y. Não é? Estão a ver? Este era paralelo a este e este era este. Pronto, isto é como se fosse o nosso plano horizontal. Então, isto era o nosso F de alfa e aqui era o nosso P de alfa. Estão a ver? Ou seja, faziam logo isto e depois puxavam, imagina o AR, puxavam, em vez de parar aqui na charneira, tinham que ir até ali acima e depois faziam a mesma coisa, por exemplo, aqui paralelo ao D, a partir do AR, e deste ponto paralelo ao Y, e dava tudo lá em cima. Estão a ver? Nem tinha sentido vocês irem aqui, convém logo prolongar. Vou-vos mostrar só no A, só para verem. Estão a ver? Por exemplo, eu fazia agora uma paralela ao Y, a partir daqui. Tinha que prolongar esta paralela ao D. Exatamente, porque isto agora era o nosso A2, que nós fôssemos a ver, não é? Por isso, neste exercício,
Claro que o exercício ficava completamente diferente, porque se nós fôssemos ver, até vou ver, só para ver se está certo. Agora já estou toda baralhada, mas é. Onde é que está o meu ponto? Está ali. Pronto, seja como for, como neste exercício não era para fazer isso, não há necessidade, mas se fosse no outro, já percebiam, o ponto que vocês tinham que puxar sempre até lá acima. Só não estou a perceber porque é que não me está a dar. Não. Estava aqui a dizer uma coisa errada. Depois vocês puxam até ao vosso PHP e depois é perpendicular. Eu estava a dizer que era prolongar, mas não é, senão estava errado. Não é? Ou seja, o nosso A, se fôssemos a ver a linha, se fôssemos a ver se houvesse uma cota, estaria ali, não ali, não era na união. Tinham que fazer na mesma. Ou seja, tinham mais trabalho, porque tinham que fazer paralelo ao D do AR, não é? E encontrar como se fosse o nosso A1 e depois puxar perpendicular e era onde encontrasse. Estão a ver? Isto é como se fosse o A. Isto é o nosso A sem cota. Isto é o nosso A com... Era quanto? Era 4. Exato, com 4 de cota. Percebem? Ou seja, ia ser um hexágono exatamente paralelo a este, mas elevado 4. Ou seja, nestes casos, vocês tinham que ir na mesma ver o ponto no chão para depois puxá-lo. Ok? Por isso tinham ainda mais trabalho, um bocado mais trabalho nesse sentido. Ok? Pronto, mas seja como for, este exercício 2, a pensar que estava assente no chão, ficava assim. Ok?